Bom dia, povo de Deus, shalom, shalom, sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, sejam todos bem-vindos, bem-vindas em nome de Jesus, que a graça do doce amigo Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu lar, em nome de Jesus, que a presença do Deus vivo de Israel esteja em nome de Jesus sobre a sua vida, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Bom dia, Roberta, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos um pouquinho atrasados, porque tá tudo travando, não conseguia ligar aqui, o computador não está ligando, o TikTok também está travando, mas amém. Conseguimos, mesmo um pouco atrasado, nós conseguimos entrar para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Bom dia, Erelaine, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Saudades também, faz tempo que não nos falamos, amém? Glória a Deus, espero que esteja tudo bem. Bom dia, Sara, bom dia, Pan, amém? Bom dia, Lê, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, Verônica, Nanda, amém, ai, que estava viajando, glória a Deus, aí sim, hein, tem que descansar, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus, o Senhor nos dá repouso, né? Bom dia, Theo, a paz do nosso Senhor Jesus, glória a Deus que o Senhor esteve com você, amém, glória a Deus, que bom, minha irmã, fico muito feliz que deu tudo certo, esteve em paz, descansou, amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Porque nós já estamos um pouquinho atrasados aqui. Aí a gente ora e aí nós vamos dar início à nossa live. Amém? Pai amado, Pai querido, é pela autoridade que há no nome de Jesus que eu apresento, Senhor, em nome de Jesus, as nossas vidas diante do teu altar. Primeiramente, Senhor, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui como filhos, como corpo, Senhor, para ouvirmos, Senhor, aquilo que o Senhor tem para ministrar ao nosso espírito, ao nosso coração, Senhor. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha, Pai, dos mais altos céus, Senhor, e o Senhor fale conosco, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir. Eu peço que o Senhor libere agora, Senhor, uma miríade de anjos, Pai, ao nosso respeito, ao nosso favor. Eu peço, Pai amado, Pai querido, que em nome de Jesus, os teus anjos, Senhor, em nome de Jesus, venham fazer a escuderia, Senhor, desta live. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal. Nós repreendemos, Senhor, toda ação maligna, toda oração contrária, todo ataque das trevas, tudo que estava, Senhor, premeditado, Senhor, pelo inimigo, para impedir, Senhor, o teu agir através dessa live, cai por terra agora, em nome de Jesus. E eu peço, Pai, anjos de mais alta patente espiritual agora, Pai, ao nosso favor, ao nosso respeito, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, blinda, Senhor, em nome de Jesus, os nossos ouvidos, sela os nossos corações com a tua verdade, Senhor. Em nome de Jesus, repreenda o Senhor o espírito do homem, repreenda o Senhor todo o mal, Pai, toda ação maligna, Senhor. Desde já eu já te peço, amarra, Senhor, em nome de Jesus, todos os espíritos malignos com cordas de fogo, amordaça com cordas de fogo, Senhor. Que o espírito da profecia que é Cristo esteja sobre nós. E, Pai, eu entrego nas tuas mãos, Espírito Santo de Deus, o controle, Senhor, desta live, o controle da minha vida, Senhor. Usa-me conforme bem lhe apraz. Passa uma tenaz nos meus lábios. Santifica, Senhor, os nossos ouvidos. Prepara mais uma vez o nosso coração para as sementes que vão ser lançadas pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, a paz que excede todo entendimento, Senhor, seja, Senhor, em nome de Jesus, colocada, Pai, aqui através do Espírito Santo de Deus. Faça tudo conforme a tua vontade e o teu querer, Senhor. Tens, Pai, a primazia, tens a cadeira de honra, Espírito Santo. Faça tudo conforme bem lhe apraz, Pai. Que o Espírito da revelação da palavra esteja conosco. Que o Espírito da sabedoria esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Em nome de Jesus. Se existe alguém aqui de primeira vez, eu quero dizer que você é muito bem-vindo. Amém? Muito bem-vinda. Que você não está aqui por um acaso, porque não existem acasos com o Senhor, mas se você veio parar nessa live é porque o Senhor tem algo para falar
ao teu espírito, falar ao teu coração, trazer direcionamento e destravar talvez aquilo que possa estar travado na sua vida. E eu creio que o Senhor Deus vai falar de uma forma muito profunda, verdadeira e genuína com todos nós. Amém? Bom, nós nos reunimos de segunda, quarta e sexta, a partir das 8 horas da manhã. Hoje nós estamos um pouquinho atrasados, peço perdão pelo atraso, amém? Mas nós vamos dar início, nós estamos fazendo a leitura do livro de 2 Crônicas. Hoje nós vamos ler 2 Crônicas 16 e Jeremias 39, se eu não me engano, ou 38. Porém, queridos, antes, como eu havia falado ontem, eu quero trazer aqui, amém, uma pessoa que vai dar um testemunho, que eu tenho certeza que vai edificar muito a vida de vocês, com algo que aconteceu com a vida dela, amém? E eu vou chamar ela aqui, a minha filha. Então, para quem estava aqui na live ontem, sabe que ela passou por algumas coisas durante o período agora do final do ano, e eu perguntei para ela se ela queria testemunhar, e ela falou que sim, e eu glorifico ao Senhor, porque se fosse no passado ela ia falar, não, mãe, eu não vou falar, mas eu acho que o que ela tem para falar com vocês, daquilo que ela viveu, vai ir de encontro com muitas vidas aqui, amém? Então, deixa eu só arrumar aqui o computador, e aí eu já vou chamar ela para ela falar, tá? Antes da gente fazer a leitura. Então, se não der tempo, queridos, entenda que quem está no controle de todas as coisas é o Senhor. Se nós não fizermos a leitura hoje, nós fazemos na segunda. Mas eu sinto do meu espírito de deixá-la testemunhar o que aconteceu, e eu creio que o Senhor vai estar trazendo, amém, respostas e trazendo uma outra visão do mundo espiritual para muitas pessoas aqui que às vezes ainda, por mais que acompanham ou quem não está acompanhando a live há muito tempo, não entendem a dimensão de como é o mundo espiritual. Amém? Então eu vou chamar minha filha, Pietra, vem cá. Ela está com um pouquinho de vergonha, amém? Então eu vou chamar ela. Liga o... Liga aqui. Amém? Só vou orar aqui pela vida dela. Pai, eu apresento, Senhor, a vida da tua filha diante do teu altar. E eu peço, Senhor, que ela seja um instrumento, Senhor, nas tuas mãos, Pai. Usa, Senhor, a vida dela conforme bem lhe apraz, Pai. Que ela seja, Senhor, em nome de Jesus, como uma flecha nas mãos do arqueiro habilidoso. Eu peço que o Senhor coloque agora uma armadura, Senhor, em nome de Jesus, especial para este nível de batalha, Pai. Porque nós sabemos que quando a palavra, Senhor, é pregorrada, Pai, o inferno se levanta. E eu creio, Senhor, e eu sei que ela vai, Senhor, em nome de Jesus, ser usada, Senhor, em nome de Jesus, pelo Senhor. Então a capacita, Espírito Santo de Deus, a toma nas tuas mãos e que ela seja, Senhor, um instrumento poderoso, Pai. Repreenda o Senhor o espírito do homem e que ela venha ser governada e conduzida pela tua presença, Espírito Santo. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Sou a Pietra. Eu vou falar para vocês como que foi, né, essa experiência, porque, assim, eu já sou acostumada, né, com o mundo espiritual e porque minha mãe, tipo, sempre, né, faz essas coisas, né, tipo, sempre libertou as pessoas, essas coisas, então eu já tô um pouco acostumada. Só que fazia bastante tempo que eu tava um pouco afastada da igreja, tipo, eu ia pra igreja, mas era uma frieza espiritual dentro da igreja. E recentemente eu fiz uma viagem, né, eu fui para Santa Catarina. E lá, nessa viagem que eu não fui com a minha mãe, fui com outras pessoas. Porém, eu tinha amigos lá, um casal de amigos, que o moço, ele é um pastor, né, e profeta. Esse moço, Deus usou a vida dele para ele desenterrar, né, o meu chamado juntamente com Jesus, porque sem ele nada é possível. E nisso ele orou comigo, eu tive a experiência novamente de ter o Espírito Santo comigo, de eu tipo, não me sentir fria espiritualmente, não me sentir assim, entediada, sabe, com as coisas de Deus, senti realmente fome de voltar para a igreja, por mais que eu estava dentro da igreja, de tipo, fazer parte do corpo de Cristo, né, tipo, parte do meu chamado de novo. Ele me ajudou a ver que, tipo, realmente eu podia, que muitas vezes
né, as inseguranças falavam mais alto, o medo, tipo, sei lá, do que a pessoa que tá assistindo vai pensar da minha voz, o que a pessoa que tá no culto vai achar do louvor de hoje. Eu pensava desse jeito. Mas eu coloquei na minha cabeça que não, gente, que não é assim que funciona, que você tá aqui para cumprir o seu chamado e fazer para Deus, não para homens, né? Então, enfim, quando ele fez essa oração comigo de desenterrar o meu chamado, falou algumas coisas bem proféticas mesmo, promessas que ele tinha para minha vida, eu lembrei de quando outras pessoas já tinham me falado da mesma coisa. Então, eu tinha deixado isso um pouco enterrado dentro de mim, né? Tinha, tipo, aniquilado da minha vida, mas estava lá guardado ainda, né? Porque Jesus, ele nunca abandona a gente, ele nunca esquece do propósito que ele tem com a gente. Só que a gente tem que permitir ele se fazer presente na nossa vida para as promessas serem cumpridas. Após isso, eu comecei a passar por diversas batalhas, sabe? Foi surreal. Foi assim, de você ver dois demônios na sua frente e você não ter um apoio, assim. Porque a gente estava em duas casas, né? Eu e essas pessoas que foram comigo, a gente estava em uma casa e o pastor morava na casa do lado. Então não tinha como eu ficar 100% na casa do pastor, né? Então, assim, era eu por eu, discernimento. Só que gente, eu juro que eu tava com bastante medo. Então eu mandava mensagem pra minha mãe, eu falava, mãe, ora aí, tipo, ora de longe, sabe? Só que eu ainda, dentro de mim, eu tinha certeza no meu coração que ia ficar tudo bem, porque eu tinha promessa sobre a minha vida. E mesmo com ameaça, né, de morte, né, que foi coisas desse nível, o demônio falar para você que vai te matar, dois demônios falar para você que vai te matar e você, né, adolescente com medo. Só que você ainda tem discernimento de espírito. Então eu fiquei um pouco mais tranquila, só que eu tava com bastante receio. Eu fiquei algumas noites sem dormir, todas as noites da viagem eu não dormi, gente, com medo de que acontecesse alguma coisa. Só que eu só fui parar de ter medo quando eu entendi que Satanás ele sabe manipular as pessoas. E ele manipula as pessoas pelo medo. Então, se você deixa isso dominar a sua vida, você se torna refém disso, entendeu? E nisso eu eu comecei a entender que eu não podia deixar Satanás me manipular nos últimos dias de viagem, mas eu entendi, entendeu? Porque o medo é a chave principal que eles entram. É... Satanás, ele é tão sujo porque ele começou, né, usando a vida dessas pessoas, começou a, tipo, jogar coisas na cara. Às vezes, Satanás vai usar o seu passado para, tipo, tentar fazer você perceber que você talvez não é bom o suficiente para estar dentro da igreja, dentro de cima de um altar, ou cumprindo o seu chamado, na dança, no louvor, sabe? No que Deus chamou para fazer. Ele vai colocar vários empecilhos para você achar que você não é bom o suficiente, entendeu? Só que não é assim que funciona, gente. Quando Deus te chama para algo, é porque ele sabe que você tem capacidade, sabe? Mas Satanás sempre vai te fazer acreditar que você ainda não está pronto, que não é o momento, que você, não é bom o suficiente, que você precisa arrumar isso, arrumar aquilo. Mas para Jesus não tem hora certa, porque você tem que ir até ele do jeito que você está. Só que você tem que ir até ele do jeito que você está, com a consciência de que você vai mudar. Não adianta você ir até Jesus, ele te curar e beleza, ficar por isso mesmo. Não é só a cura, gente. Você vai até Jesus, ele te cura e ele te transforma. É diferente, entendeu? Então você tem que ter a cura e a transformação, para você ter a consciência no seu coração que você quer ser uma nova pessoa, entendeu? Quando essa chama reacendeu em mim, eu comecei a ver que eu tinha talento para muitas coisas, tocar violão, tocar piano, sabe? Tipo, e eu nunca, assim, eu sempre quis muito tocar violão. Minha mãe sempre disse, né, que eu tinha facilidade em aprender essas coisas, só que eu era bem, assim, largada, né, tipo, comigo mesma, não focava nisso. E quando essa chama reacendeu, eu percebi que eu voltei a querer o que eu queria muito tempo atrás, quando eu, tipo, não era fria espiritualmente, quando eu tinha sede, né, da palavra de Jesus, assim, não tinha sono, não era algo que me deixava entediada e etc. Depois dessas perseguições, do medo que eu tava, foi um negócio bem aterrorizante, gente, foi aterrorizante, juro. E eu tava meio que num campo, né? O meu padrasto me falou ontem mesmo, e eu parei para refletir que realmente era isso. Eu tava num campo de defesa.
num campo de futebol, vamos supor assim. Ou eu atacava ou eu defendia. Então eu não sabia se eu ficava na defensiva, demonstrando um pouco de medo, né? E, tipo, ficar isolada lá morrendo de medo, porque isso ia ser uma arma para Satanás usar, né, contra a minha vida, o medo. E eu escolhi o ataque, que eu acho que o ataque, que eu digo, foi ficar ao lado das pessoas, né, do pastor, participei de uma live com ele, né, cantei nessa live. Então, meu, era tudo que Satanás não queria, entendeu? Porque eu acho que ele achou que já estava ganho, porque eu realmente, gente, não pensava nem em voltar a cantar, etc. Não tinha esse pensamento, não tinha essa vontade mais, né, de estar em cima do altar dentro da igreja, mas não foi isso que aconteceu. Eu fui para lá com um propósito, passei várias coisas assim que eu acho que foram necessárias, porque pensem comigo, se eu tivesse ido quando Jesus me chamou, talvez eu não precisaria ter passado por isso para eu ver que realmente é isso que eu quero para minha vida, entendeu? Que eu realmente quero estar, né? Quero exercer o meu chamado. Então, muitas vezes é aquela coisa, ou você vai pelo amor ou você vai pela dor. Porque Jesus ele te chama, só que a gente fecha a porta para ele. A gente fala que a gente vai para a igreja, mas do que adianta a gente ir para a igreja no domingo, a gente dar glória a Deus no domingo e no resto da semana a gente ser uma outra pessoa? Que a gente não é dentro da igreja, que a gente não é perto do pastor, que a gente não é perto das pessoas, né? Que a gente tem amizade na igreja, não é assim que funciona, sabe? Porque Jesus ele não muda com a gente, ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã, ele sempre vai ser o mesmo. Só que a gente não. A gente muitas vezes procura Deus quando a gente precisa, quando a gente tem alguma coisa para ser resolvida, questões, por exemplo, sei lá, fui demitida do meu trabalho, mas vou orar para Deus me dar um novo. Aí ele dá e nos outros restos do ano só procuro quando eu tiver uma urgência. Gente, não é assim que funciona. Jesus ele não é nosso psicólogo, por exemplo. Ele não vai estar lá só para resolver nossos problemas, entendeu? A gente tem que buscar ele constantemente, incessantemente, para, tipo, realmente ele, sabe, a gente mostrar que a gente quer estar com ele, porque ele não precisa se humilhar na nossa presença, e a gente tem que se prostrar a ele, entendeu? A gente não tem que se curvar a homens, e sim a Deus. Muitas vezes a gente esquece, né, de agradecer quem realmente tem que ser exaltado, tem que ser adorado, e a gente acaba colocando a glória em pessoas, na carne, porque você acha que isso que você ganhou foi tal pessoa, mas na verdade quem permitiu foi Jesus. Então, antes de agradecer qualquer pessoa, a gente tem que agradecer a Deus, né? E muitas pessoas estão esquecendo isso. Bom, eu separei um versículo, né, de João 4, capítulo 4, versículo 14, que é assim: aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, eu penso assim, nessa palavra. Quando a gente experimenta, né, da água de Jesus a primeira vez, quando ele derrama algo sobre a gente, é impossível a gente não sentir vontade de novo. Pode estar lá enterrado, pode estar tipo, não, mas eu não quero. Só que só da gente estar lembrando, é porque a gente quer. Não tem como. O amor dele, tipo, ele é tão incondicional e é tão bom que a gente acaba ficando impossibilitado de viver sem. É impossível, sabe, a gente viver sem. A gente sempre quer buscar mais, sempre quer ter mais, né? Quer ter mais da presença de Deus, ter mais sede. Só que aquela coisa que vem me incomodando muito, que Satanás sempre vai dizer que ainda não é a hora, que você não está pronto. A gente vai achar que a gente não é digno de subir no altar por causa dos nossos pecados, ou por causa das coisas que a gente fez, né? Antes de voltar para a igreja, a gente vai se sentir não uma pessoa que não é digna e vai pensar, não, é vergonhoso para Jesus, né? Só que isso não é Deus falando com você, é Satanás querendo colocar na sua cabeça, porque se você achar que você não está pronto, você nunca vai começar. Entendeu? Você só vai realmente parar de pecar quando você colocar na sua cabeça que é isso que você quer. Só que se você colocar, não, daqui a pouco eu faço. Jesus não te deixou de lado quando ele morreu na cruz pela gente. Entendeu? Então você não pode colocar ele como um segundo plano. Por mais que, assim, você pense que, nossa, ele vai entender que eu tô fazendo isso para não deixar Jesus decepcionado, ou para tipo, ele achar que eu não sou digna de estar em cima do altar, ou alguém que presenciou, né, muitas vezes eu já vi isso, alguém que presenciou como eu era no passado, vão achar o que de mim? Tipo, o que os meus colegas vão falar de mim? Se verem que eu tô na igreja, se verem que eu tô
exercendo o que Deus me chamou para fazer, se eu parar de ir nas festinhas que me chamam, se eu parar de postar fotos, por exemplo, no Instagram com músicas mundanas, vão olhar, vou perder seguidores, né? Porque na verdade nunca foram amigos, foram pessoas que estão na nossa vida, mas para afastar a gente do propósito. Porque os amigos verdadeiros, eles vão vir, né? E eles vão ser enviados no momento certo por Deus. Entendeu? E assim, quando essas coisas aconteceram comigo, e o pastor falou, né, de voltar a cantar se eu tinha vontade, a primeira coisa que eu pensei foi, mas como que eu vou pra escola? Como que eu vou pra escola e, tipo, meus amigos, mano, como que eu vou falar de Deus de novo? Porque eu passei por um período na minha vida, né, que antes de eu me afastar totalmente, assim, com frieza espiritual, eu passei um período da minha vida que eu falava muito de Jesus na escola e eu acabei ficando excluída. Então, isso que criou uma barreira na minha vida, sabe? Mas eu percebi que, gente, você não pode deixar de fazer o que Deus te chamou para fazer com medo do que as pessoas vão pensar, entendeu? Jesus pregava para milhares de pessoas, ele era humilhado. Então, quem somos nós, né? Para não sermos humilhados ou não ser chacota de alguém, entendeu? A gente não é nem metade, nem metade da metade do que Jesus foi, né? Então, assim, Jesus diz pra gente que você tem que ir, gente, não é tempo da gente escolher o que a gente vai fazer, é tempo da gente servir, porque a igreja tá precisando, sabe? A igreja, ela precisa de mais pessoas, de mais jovens principalmente, porque a geração de hoje em dia, infelizmente, tá perdida, mas assim, quando a gente tem vontade, quando a gente quer fazer acontecer, Jesus nos capacita. Só que a gente precisa deixar ele entrar. Jesus não é invasivo, Jesus não é uma pessoa que vai te forçar, ele sempre pede permissão, entendeu? Só que chega uma hora que ou você vai por amor ou você vai pela dor, porque quando você sabe da promessa e você foge, aí é porque realmente é falta de vergonha na cara, né? E realmente, eu confesso, era falta de vergonha na minha cara, sim. Falta de, tipo, chegar alguém, porque minha mãe, mesmo aqui, minha mãe falando todos os dias, a gente sempre vai precisar de alguém de fora para dar um esculacho na gente. A gente sempre vai precisar de alguém de fora. Só que quem tá dentro também tem razão. Só que a gente precisa de alguém de fora para mostrar pra gente que é realmente aquilo. Aí você para e pensa, nossa, precisava ter passado por isso? Por exemplo, gente, se eu tivesse voltado, né, antes, talvez eu nem teria feito essa viagem, talvez eu não, sabe, eu não teria feito, eu acho. Eu estaria com outro pensamento, eu não teria passado por diversas ameaças, eu não teria, sabe, ficado cara a cara com dois demônios na minha frente, extremamente, meu, perturbador, sendo oprimida, sendo humilhada. Então, quando você não vive com Jesus, você vê que é uma vida triste, meu. Você precisa realmente passar por isso? Às vezes a tristeza que você tá agora na sua casa não é depressão, não é ansiedade, sabe? Pode ser, mas às vezes é falta da água que realmente vai jorrar até a vida eterna. Então, exatamente, Ana Rita, ele é a água da vida, ele é a água da vida na nossa vida, entendeu? Então, quanto mais a gente foge, mais perseguição vai vir, mais empecilhos vai ter na nossa vida. Você percebe que quando você tá com Jesus, as coisas fluem mais leve. Não sei se tipo para vocês é assim, mas comigo é assim. Quando quando eu tô afastada de Jesus, as coisas não fluem na minha vida. Ou tipo acontece uma mínima coisa e eu acho que foi uau, mas não é o que ele tem para mim. Eu sei que se eu tivesse com Jesus eu podia, sei lá, prosperar mais do que isso, sabe? Ter mais do que isso. E e Jesus chama a gente, sabe? Não adianta mais a gente fugir, porque não é tempo de fugir, gente, é tempo de servir. Você não tá na posição de escolher. Você tá na posição de exercer o que ele te chamou para fazer, porque tá ficando tarde. E aí, quando Jesus voltar, vai ter muitas pessoas que vai dizer: "Ah, mas eu ia para a igreja", mas você não vivia a igreja. Você não vivia com Cristo. Você ia lá, fazia uma média, porque essa é a real, a gente vai na igreja, a gente faz uma média. Eu sei que para algumas pessoas realmente é difícil porque não tem um apoio, não tem, sabe, aquela pessoa que te empurre aí todos os domingos, ou tipo, fazer um jejum, fazer um propósito com Jesus, sabe? Não tem aquela pessoa, realmente é complicado. Mas aí que é a força de vontade, sabe? Você pode procurar, por exemplo, você pode procurar o pastor da sua igreja, ou um diácono, sabe? Então, assim, mas tem outras pessoas que têm todo esse apoio, que era o meu caso, tem todo esse apoio,
tem pessoas referências dentro de casa, minha mãe, profeta, pastora, meu padrasto também, tipo, extremamente usados, e eu tava vivendo a Deus dará, sabe? Então, isso eu chamo de falta de vergonha na cara e falta de respeito com Jesus, porque você tá brincando com Jesus nessa questão, entendeu? Às vezes a gente tem que falar um pouco mais duro, porque ninguém aqui sabe, todo mundo aqui já sabe, já tem idade suficiente para saber os nossos erros que a gente comete. Se tem idade para pecar, tem idade para ouvir também. Então, assim, gente, tá? Já passou da hora de parar de brincar com a igreja. Não adianta a gente ir só no domingo, dar glória a Deus no domingo, falar, não, vou voltar. E na segunda-feira, colocar uma música mundana, ou ir trabalhar, cantar palavrão, essas coisas, falar várias coisas. E cadê a palavra que você estava dando amém no domingo? Entendeu? Então, eu acho que você tem que ser o que você prega. Muitas vezes também tem pessoas que gostam de julgar, né? Que julgam outros crentes, outros cristãos, né? Cristão que julga cristão, essa é a palavra certa. Só que nenhum dos dois está 100% certo. Nenhum dos dois está 100% alinhado na palavra. Entendeu? Então você tem que estar 100% firme. Você tem que ser exemplo. Você tem que ser aquela pessoa que as pessoas têm vontade de ficar perto, porque quando você é uma pessoa que tem o brilho do Espírito Santo, você vai ser rodeado de pessoas, sabe? Ele vai colocar as pessoas certas na sua vida, só que você tem que permitir. E Jesus diz assim que quando a gente chama, né, outras pessoas para ir para a igreja, a gente ajuda outras pessoas para ir para a igreja, a gente está salvando vidas, sabe? A gente está exercendo coisas que ele fazia, está na Bíblia, é só a gente pegar na Bíblia e ler. Ele fazia isso. Ele não olhava característica, não olhava, não sei, não olhava a fisionomia da pessoa, a roupa que ela está usando. Às vezes tem morador de rua que é mais usado do que pessoas que estão dentro da igreja. E isso é verdade, gente. Isso é muita verdade. É só a gente analisar, mas às vezes o ser humano ele é tão sujo assim, sabe, em partes, que ele só olha para a sua característica física, ele não olha o que você tem para oferecer por dentro. Sabe? Já parou para pensar que às vezes um morador de rua ou uma pessoa em situação que vem, sei lá, pedir alimento na sua porta, pode ser Jesus te testando? Sabe? Você nunca parou para pensar porque a gente só quer saber de pessoas que já estão prontas, não de pessoas que realmente precisam de ajuda para se levantar. Porque é mais chato. Nossa, é complicado. Eu vou ficar um tempão tentando ajudar. Esse cara não quer vir, mano. E quantas vezes você caiu e Jesus te levantou? E ele nunca se cansou, nunca falou que se cansou de você. Pelo menos comigo nunca foi assim. Entendeu? Até porque eu tenho certeza que se ele tivesse se cansado de você, você não estaria nessa live hoje. Entendeu? Eu sinto que tem pessoas que precisam ouvir isso porque já passou da hora, sabe? Chega, gente, de palavra de conforto. Vocês sempre procuram lugares confortáveis para tipo, não, Jesus falou isso para mim, é para mim mesmo, não, esse emprego é para mim mesmo, Jesus tá certo. Só que e o que você precisa fazer para mudar para ele te dar o emprego que você quer? Sabe? É um exemplo. O que você precisa, o que você tem feito para merecer isso? Não adianta só você fazer um jejum de, sei lá, de 2 dias, tirar o café da manhã, fazer um jejum de 2 dias e achar que Jesus tem que te dar a resposta na hora porque você está fazendo um sacrifício. Nossa, é muito grande o que você está fazendo. O que você tem feito na igreja? Você tem dizimado, certamente? Você tem ofertado, certo, na igreja? Sabe? Você tira um tempo do dia com Deus para orar? E assim, gente, não só vocês, mas eu também. Fazia muito tempo eu não tirava um tempo da igreja, né? Tipo, pra orar. Porque eu não orava na igreja, gente, pela seguinte maneira: eu tenho vergonha. Tipo, o povo vai olhar pra mim e vou estar orando. Meu Deus, que cabeça. Pra vocês verem o tanto que eu tava, tipo, perdidaça, fria. Que quando você tá sem Jesus, você, nossa, sabe? Você fica até falando que não tem sentido. E aí, beleza, gente. Aí foi isso que eu passei lá. Minha mãe tá aqui me olhando com uma cara de meu Deus. Minha mãe. Mas é isso que eu passei lá, gente. Deixa eu ver se é só isso que eu tinha pra falar. E é isso, gente. Quando você decidir realmente voltar para casa de Jesus, você não pode ter medo, porque vai ter perseguição, vai ter empecilho, vai ter barreira, Satanás vai colocar na sua mente diversas coisas, sabe? E é isso.
realmente a gente. É, exatamente, Théo Moraes. Quando a gente ora em voz alta, a gente fica com vergonha, a gente fica com medo do que as pessoas vão pensar. Sei lá, se ele ouvir minha oração, ele vai achar que eu tô passando por tal situação. Mas, gente, quem tem que ouvir sua oração é quem vai te ajudar. Ele vai te ajudar em alguma coisa? A opinião dele vai te ajudar em alguma coisa? Entendeu? É Jesus que realmente vai te ajudar. Você tem que focar que, meu, eu tô orando para Jesus, eu tenho que fazer por merecer, porque não adianta só pedir e querer as coisas em troca, porque ele não é nosso empregado, ele é nosso pai, entendeu? A gente não tem que pedir as coisas e ir esperando algo em troca, porque ele não deve nada pra gente. A gente que deve tudo para ele, entendeu? A gente deve oração, a gente deve obediência, e muitas vezes Jesus chama e a gente continua sendo desobediente. Eu tô tocando nessa tecla várias vezes porque eu tenho certeza absoluta que tem pessoas aqui que precisam ouvir isso, que acham que estão no poder de escolher o dia que vai querer voltar a fazer ou o dia que não vai querer. Não é assim, gente. Pelo amor de Deus, cara. Eu não sei porque eu tô falando isso toda hora, mas eu tenho certeza que tem pessoas que precisam ouvir, porque a gente, vou repetir mais uma vez, a gente veio para servir, para exercer o que Deus chamou a gente para fazer. E não para exigir, entendeu? Ele que tem que exigir algo de nós. A gente que é pecador aqui, só que a gente é pecador e a gente tem que estar disposto a não fazer mais. Não adianta a gente ir, a gente ser curado e a gente não ser transformado. Entendeu? A gente tem que ir, ser curado e ser transformado. Ser totalmente transformado, sabe? Então, assim, eu peço que se você conhece alguém que passa por essas coisas, que tem chamado, sabe? Que só que não quer mais, tipo, fala que não quer mais ou tá afastado da igreja, não desiste dessa pessoa, gente, por mais que seja difícil, que para você seja um saco, nossa, você tem que lembrar que você também, na verdade, você não foi um saco para Jesus, mas que você também é assim, sabe? Você também é uma pessoa chata de vir para a igreja, de ser empurrado para voltar, entendeu? Porque Jesus não abandona a gente, então às vezes essa pessoa precisa dessa palavra, precisa da sua palavra, do que Jesus quer usar na sua vida. Às vezes você tem um chamado pastoral, você tem um chamado, não sei, de apóstolo, um chamado do louvor, e essas coisas que Jesus colocou na sua vida pode ser usado para salvar outras pessoas, sabe? Então, não fica com medo do que a pessoa vai falar. Você pode passar por humilhações, ela pode te humilhar, pode não querer te ouvir, pode até zombar de você, o que aconteceu comigo. Aconteceu várias, tipo, zombaram bastante lá, sabe? Só que eu tinha consciência, eu estava tranquila na minha consciência que enquanto essa pessoa zombava, eu orava pela vida dela. Então, quem tá certo? Sabe? Quem realmente tá fazendo de coração? A pessoa que zomba de Jesus Cristo ou a que ora da pessoa que tá zombando de você? Entendeu? Você não pode mais ter medo, gente, de pregar a palavra, porque infelizmente, ou felizmente, né, na verdade, Jesus está voltando, né? Felizmente, Jesus está às portas, então quanto mais você prolonga, quem vai acabar ficando vai ser você, entendeu? Porque você não fez o que ele te pediu para fazer. E às vezes uma palavra que você deixou de falar podia ter salvado uma vida, entendeu? Então é isso, gente. Eu peço que vocês, assim, orem mais, busquem mais, tenham mais fome da palavra de Jesus. Quando você vê alguém que precisa, sabe, na rua, um desconhecido, você chegue nessa pessoa e ore com ela se você sentir no seu coração, sabe? Porque às vezes ela tá precisando. Só de um abraço, às vezes nem, sabe, você nem precisa falar nada, mas só de um abraço, quando você é usado pelo Espírito Santo, ela vai sentir através desse abraço. Porque quem realmente Jesus usa, as pessoas reconhecem, sabe? Elas querem estar perto. Algumas não querem estar perto, mas, né, tudo bem. Porque ninguém queria ficar perto nem de Jesus, né? Então, quem somos nós? Então é isso, gente. Peço que vocês não tenham mais vergonha, que vocês se, se permitam, né, ser usados, porque Jesus, ele tá te convidando, ele tá tentando ainda, sabe? Ele não desistiu de você. Então, às vezes você pensa que você não é bom o suficiente, você não é digno, mas Jesus não desistiu de você, porque ele não desiste de um filho, sabe? Então é isso, pode passar bastante tempo que você está com o seu chamado enterrado, que você está com ele guardado, achando que, nossa, não tem mais jeito para mim, mas Deus sempre tem jeito para um filho dele, sabe? Para quem ele vê que tem propósito. E para quem não, para quem acha que não tem propósito, ele coloca o propósito na sua vida. É só você buscar, entendeu? Então é isso que eu tinha para falar hoje, gente. Foi um período bem turbulento, mas me ensinou muita coisa. Eu digo que se fosse antes,
né? Antes de eu ir para essa viagem, eu não ia, porque acho que, se eu não me engano, acho que minha mãe já me convidou, né, para participar da live várias vezes. Nunca, meu Deus, jamais. Só que a gente volta com o pensamento mudado para vocês verem o quão que Deus é bom, né? Tipo, o quanto que ele muda realmente, sabe? Nosso pensamento. Então, quando a gente tá com Jesus, a gente vive para ele, não a nossa vontade, a carnal. Claro que ainda tem coisas que você vai precisar arrumar, que aí são coisas da carne, sabe? Mas você ninguém te impede de você buscar a ajuda de um pastor, buscar, sabe, ajuda de pessoas que você sabe que vão te ajudar, para você sair, talvez, desses vícios que você tem. Não sei se você tem algum vício, que eu acho que é bem comum, que eu vejo isso muito nos adolescentes, principalmente vício, sabe? Vício no celular, vício em pornografia, vícios em diversas coisas. E você que é adulto também, entendeu? Só que você acha que não tem mais escape para você, só que tem sim. Só que você tem que querer, entendeu? E é isso, gente. Continuem buscando. Quando coloque isso na cabeça de vocês, nunca vai ter a hora certa. Você tem que ir do jeito que você tá, entendeu? Porque Jesus, ele vai te aceitar assim. E aí você vai começar a sua cura e a sua transformação, entendeu? Então é isso que eu tenho para dizer, gente. Não queira ir pela dor, vai pelo amor, porque é muito melhor do que você ir depois que você passa por uma situação extremamente ruim. E é isso, gente. Espero que Deus abençoe vocês, que vocês fiquem com Deus. Aleluia. Amém. Bom, gente, ela é um pouco profeta, né? Ela dá umas lapadinhas. Acho que ela dá mais lapada que eu, na verdade. Mas amém. É muito gratificante, amém. A gente vê uma adolescente de 16 anos que tem essa consciência, que passou pelo que passou, que o Senhor permitiu ela ser levada, né? Como ela mesmo ministrou aqui, como ela mesmo falou, testemunhou da própria boca dela. Eu não falei nada, ela passou o dia ontem, eu falei, você quer dar o testemunho? Ela passou o dia ontem escrevendo, fazendo o esboço do testemunho, e eu louvo ao Senhor porque mesmo em meio a momentos de aflições, a gente vê o cuidado de Deus, a gente vê que tem algo ali. Todos os momentos de tribulação, todos os momentos de aflição têm um porquê e tem um para quê. É como ela ministrou, como ela falou, né? Se ela não tivesse passado por isso, hoje ela não estaria aqui falando, amém? Hoje ela não estaria testificando aquilo que ela passou. Ela não entrou ali em detalhes acerca do que aconteceu no mundo espiritual, e amém? Acredito que quando ela quiser, ela entra, e também numa live um pouco mais fechada, porque foi algo assim bem punk, bem preocupante, mas eu acredito que o Espírito Santo de Deus, ele quis falar isso, como ela ressaltou várias vezes, porque existiam pessoas que precisavam ouvir. Amém? Glória a Deus. Então eu glorifico ao Senhor pela vida dela, glorifico ao Senhor pelo posicionamento dela, glorifico ao Senhor pela graça e a misericórdia derramada sobre a vida dela, e ela continue sendo, né, usada para essa geração, para que ela cumpra o propósito do qual ela foi gerada dentro do meu ventre, para que ela vá sobre as nações e incendeie a vida de demais adolescentes assim como ela. Amém? Bom, queridos, eu acho que vai dar tempo só da gente ler aqui 2 Crônicas 16, amém? E na segunda-feira a gente lê Jeremias. Pode ser? Para que a gente não se prolongue muito? Então, Jeremias 16 diz assim: Asa faz aliança com o rei da Síria. No 36º ano do governo do rei Asa, aconteceu que Baasá, rei de Israel, invadiu Judá e começou a cercar de muralhas a cidade de Ramá, para assim controlar todo o movimento que passava pela estrada que ia até Jerusalém. Por esse motivo, Asa juntou o ouro e a prata do tesouro da casa de Yahvé e do seu próprio palácio, e os enviou a Ben-Hadad, rei de Arã, da Síria, que exercia sua soberania a partir da cidade de Damasco, com uma mensagem nos seguintes termos: Celebremos um pacto entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando ouro e prata como gesto de boa vontade. Vai e anula a tua aliança com Baasá, rei de Israel, para que se retire das minhas terras. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa,
e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel, e feriu Ijon, Datã, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naphtali, lutador. Assim que Baasa ouviu essas notícias, desistiu de fortificar Ramá e interrompeu sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá e, convocando todos os homens da cidade, retiraram de Ramá as pedras e a madeira que o rei Baasa estivera usado na construção das muralhas em torno de Ramá. Com esse material, Asa mandou erguer muralhas em volta a Geba e Mispa. Versículo 7. O profeta Hanani repreende Asa. Naquela época, veio Hanani, amável, à presença de Asa, rei de Judá, e admoestou, dizendo: Por que procurastes refúgio e salvação junto ao rei da Síria, e não confiastes em Yahvé, o Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria, e escapou das tuas mãos? Então aqui, Asa, ele agiu por conta própria. Vai um pouco de início também com que o testemunho dela, que ela estava contando, e com aquilo que o Senhor já estava ministrando ao nosso coração. Em quem nós temos depositado a nossa confiança. Amém? Acaso não formavam os etíopes, os cuxitas e os líbios um grande e poderoso exército com muitíssimos carros de guerra e seus cavaleiros? Contudo, havendo tu confiado em Yahvé, o Senhor, ele os entregou pessoalmente nas tuas mãos. Afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra, para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Nisto, agiste como um louco, um insensato. Por isso, desde agora, terás que enfrentar muitas batalhas. Então, olha o que o Senhor está dizendo aqui, através do profeta Hanani, para o rei Asa. Se ele tivesse confiado no Senhor e não ter feito aliança, amém, com o rei da Síria, ele estaria em paz, porque o próprio Deus estaria com ele, o próprio Deus estaria governando com ele, livrando as batalhas, tirando os empecilhos, tirando os ataques, tirando os invasores. Porém, Asa, ele entendeu na mente dele que se eu levar um presente, ouro e prata, se eu fizer uma aliança com ele, logo eu estarei protegido, logo eu estarei fortificado, logo não haverá mal nenhum. Em quem nós temos depositado a nossa confiança? E aí entra o salmista dizendo: a minha confiança vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A nossa confiança vem no Deus vivo de Israel. Queridos, eu confiei no Deus vivo de Israel, que a minha filha voltaria para os caminhos do jeito que ela sempre foi, e até mais quente, até mais fervorosa. Em quem você tem confiado depositado a tua confiança? Às vezes nós queremos comprar, vamos se dizer assim, não com ouro e prata, mas a gente se vende por muito pouco. Nós somos seres negociáveis. Nós somos seres que por pouca coisa a gente se vende. Mulher principalmente mulher. A mulher, ela se vende de uma facilidade. E quando eu digo se vende numa facilidade, eu estou querendo dizer que um homem chega com uma rosa, ela já acha que o homem vai dar o céu e a terra. Nós, seres humanos, nós nos vendemos com muita facilidade para as coisas deste mundo, sem ter discernimento, sem ter entendimento. Ei, peraí, aonde eu estou depositando a minha confiança? Será que realmente é aqui que eu tenho que estar? Será que realmente é aqui que eu tenho que ficar? Será que é isso que eu tenho que fazer? E aqui o rei Asa, ele foi totalmente, por mais que ele cultuava ao Senhor, por mais que ele tinha edificado novamente a adoração, por mais que ele tinha destronado Maacá do trono da mãe, lá de sentar no trono, por mais que ele estava fazendo tudo certo, ele ainda não estava com seu coração totalitário, totalmente disposto a ouvir somente a voz de Deus. Ele ainda tinha aquela coisa do medo, como a minha filha ministrou. Ele ainda tinha aquela coisa de, eu preciso fazer alguma coisa, porque se eu não me antever, pode acontecer desgraça sobre o meu reinado. Se eu não me precaver, pode acontecer alguma coisa sobre este chamado que o Senhor me entregou, sobre esse reinado.
ele tinha medo, ele não confiou 100% no Deus que ele servia. Ele ainda tinha dúvidas de que Deus era Deus. Por mais que ele destronou, gente, como Deus é perfeito. Como a palavra testifica, o Espírito testifica o outro Espírito. Aqui vai muito de encontro, através da palavra, com aquilo que o Senhor ministrou através da vida dela, do testemunho dela. Porque ela disse o quê? Que não adianta ser curado, mas tem que ser transformado. E aqui Asa, ele foi curado ali, ele entendeu que ele deveria parar de cultuar outros deuses, que ele deveria levantar a adoração somente ao Deus vivo de Israel. Porém, ele não tinha sido transformado totalmente, depositando totalmente a confiança naquele Deus que ele cultuava. E quantas vezes nós nos colocamos nessa posição de não acreditar de que Deus é Deus. Nós cultuamos, nós adoramos, nós jejuamos, nós buscamos, nós nos santificamos, mas na hora que tem alguma coisinha que a gente vê que, opa, agora o chicote vai estralar, aí a gente desacredita de Deus. Mas espera aí, a gente não acredita? A gente acredita ou não acredita? Ou a gente confia, ou a gente não confia. Ou a gente espera no Senhor, ou a gente não espera no Senhor. Vamos continuar, versículo 10. Entretanto, o rei Asa se indignou contra o vidente e suas profecias e lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra a pessoa de Hanani, por causa do que havia profetizado. Na mesma ocasião, castigou brutalmente algumas pessoas do seu próprio povo. Então aqui Asa, ele ficou tão irado, porque Deus foi lá corrigir ele, que ele foi lá e se levantou contra o seu irmão. Ele se levantou contra o profeta. Ele se levantou contra aquele que estava sendo boca de Deus na vida dele. Porque nós não gostamos de confronto. Porque nós não gostamos de alinhamento. Porque quando a gente age de acordo com a nossa vontade, ninguém pode falar nada. Mas eu estou certo. Mas eu estou certo. Vamos lá, versículo 11. A morte do rei Asa. A história de Asa, rei de Judá, do começo ao fim, está narrada no livro das histórias do rei de Judá e de Israel, no 39º ano do seu reinado. Caiu Asa doente dos pés. A sua enfermidade era em extremo grave. Contudo, ainda que estivesse passando muito mal e fosse mortal, seu estado não buscou socorro em Yahvé. Olha o que aconteceu com Asa. Asa deixou o orgulho dominar seu coração. Aquele mesmo rei que edificou uma casa para o Senhor, que tirou a rainha mãe do trono, porque ela cultuava Aserá, aquele mesmo rei que foi e fez tudo que nós lemos nos versículos passados, ele ficou irado porque o Senhor trouxe correção sobre a vida dele, e a partir do momento de correção, Satanás foi lá, plantou uma semente de orgulho, de altivez de espírito. E mesmo ele estando mal, ele não teve a capacidade e a humildade de buscar a face do Senhor e clamar por socorro. Por quê? Porque ele foi confrontado em algo que ele fez que não era da vontade de Deus. E quantas vezes nós vamos ser confrontados por algo que nós fizemos e que não era da vontade de Deus? Aí é que surge muitas vezes a ponta do orgulho. O orgulho da santidade. O orgulho de ser crente. Eu não preciso. Eu não me humilho. Eu não me prostro. Aí fica, como a palavra diz, homens e mulheres de dura cerviz. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa alma. Para que o orgulho não entre dentro do nosso espírito e adoeça a nossa alma. Porque, querido, se tem algo que é dolorido, que é algo que fere o coração de Deus, é o orgulho. Porque no coração orgulhoso, Deus não pode trabalhar. E foi o que aconteceu com Asa. Ele não buscou socorro em Yahvé, o Senhor, mas tão somente nos médicos de sua confiança. Aquele mesmo homem que adorava o Senhor,
depositava confiança em homens. Aquele mesmo homem que derrubou os altares de pecado, que derrubou os postes ídolos, ele não era totalmente com seu coração voltado a Deus. Mas tinha apenas uma capa. Exatamente como a Pietra ministrou aqui. Era somente por fora. Queridos, o que o Senhor quer é que a gente venha se despir de nós mesmos. O Senhor quer que a gente venha tirar toda a capa de falsa humildade, toda a capa de falsidade. Hoje pela manhã eu estava orando, o Senhor me levantou na madrugada, o Senhor tem me chamado nas madrugadas novamente para orar, então eu tenho tido alguns períodos de oração na madrugada e logo pela manhã, no período que rompe a aurora, e o Senhor me trouxe exatamente esse versículo que está lá em 1 Pedro, capítulo 1. E eu nem... Porque, gente, eu sou bem sincera, eu tenho tanta coisa para fazer do ministério e também cuidar dos meus filhos, que eu não sei o que vai ser ministrado na live seguinte. Eu fecho aqui a Bíblia e eu vou ler outro versículo, outras passagens. E lá no livro de 1 Pedro está dizendo exatamente isso. Eu vou ler com vocês, amém? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Porque o Senhor, eu creio que o Senhor ele está alinhando. Amém? Vamos lá. 1 Pedro. Deixa eu só ver aqui qual foi o versículo que o Senhor me trouxe. Espera aí. Só um minutinho. Quer ver? 1 Pedro 1, que fala sobre a falsidade do falar. Pietra, vê aí para mim no meu Instagram, qual foi o versículo que eu postei no Instagram isso hoje de manhã. É 1 Pedro capítulo 1, versículo, só não lembro do versículo agora, para mim ganhar tempo aqui. Ó, achei. O exercício do amor cristão. Olha o que Pedro relata na carta dele lá no Novo Testamento, capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 22, diz assim: o exercício do amor cristão. Considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingido, amais uns aos outros de todo o coração. Fostes regenerados, não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Vamos lá, vou terminar aqui, versículos 24. Porquanto todo ser humano é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e essa é a palavra que vos foi evangelizada. Queridos, aqui Pedro está nos dizendo que nós não carregamos mais uma semente de corrupção, uma semente que se corrompe, e o rei Asa foi o quê? Corrompido. Hoje nós não carregamos mais a semente que Asa carregava. Hoje nós carregamos o quê? Nós carregamos a semente da incorrupção, que está dizendo assim, uma semente incorruptível. Hoje nós não podemos mais nos corromper, queridos. Por quê? Porque a semente de Cristo é incorruptível. E por ser uma semente incorruptível, logo nós não podemos ser fingidos. E quando o Senhor diz que nós não podemos ser fingidos, diz para que nós aqui, Pedro diz para que nós não sejamos fingidos uns com os outros, mas muitas vezes nós somos fingidos para com Deus. Porque por fora, para outros, nós demonstramos a confiança no Deus vivo de Israel, mas no fundo, no oculto e no secreto, Deus está dizendo, você não confia, porque na hora em que a coisa aperta, você não vem e busca a minha face, você busca refúgio naquilo que está mais fácil, naquilo que tem resposta imediata, porque nem sempre Deus vai responder a minha e a tua oração na hora que a gente faz. Olha como o Senhor, ele alinha todas as coisas. Eu não sabia, eu nem tinha lido o que a minha filha tinha escrito. E ela falou que às vezes a gente jejua 1, 2 dias e acha que Deus vai trazer a resposta no mesmo dia. E aí a resposta não vem.
Aí a gente ora e a resposta não vem na hora que a gente ora. E aí a gente deixa de crer e acreditar que Deus é o Senhor, porque não foi na hora em que a gente achou e julgou no nosso espírito que seria. Mas o Senhor diz através de Pedro aqui que nós fomos feitos a partir de uma semente incorruptível. Ela não perece mais. Não pode mais se viver, mais se corromper. Não podemos mais ter falsidade ao falar. Estava dizendo agora que Asa se corrompeu. Ele foi falso. Mas às vezes nós também somos falsos. Nós também às vezes somos falsos com os nossos irmãos. Às vezes a gente fala que ama, mas não ama coisa nenhuma. Às vezes a gente fala, não, eu te amo, eu te amo. Será que ama? Será que verdadeiramente nós amamos o nosso irmão assim como Cristo nos amou? Porque é isso que o Senhor nos deixou como maior mandamento. Amais uns aos outros como eu vos amei. Ó Senhor, que o Senhor passe em revista na nossa vida hoje, Jesus. Não nos deixa, Senhor, ser enganados, Pai. Não nos deixa, Senhor, sermos levianos. Pai, que a natureza, Pai, adâmica, Senhor, seja anulada. Que, Pai, que a semente que era corruptível, que se corrompia, que achava, Senhor, que tinha como fazer acordos. Ó Senhor, em nome de Jesus, essa semente caia por terra. Pai, o Senhor é um Deus de relacionamento e de aliança. Satanás é Deus de pacto, Deus com letra minúscula, e um Deus de pacto e acordos. Com o Senhor nós temos relacionamento e aliança, Pai. Então nos ensina, Senhor, nos ajuda, Pai, nos capacita, Senhor, a vivermos, Pai, literalmente pela semente incorruptível que o Senhor plantou dentro de cada um de nós, porque nós somos tua imagem e semelhança, Senhor. Vamos lá, vamos continuar, versículo 11, a morte do rei Asa. A história de Asa, o rei de Judá, versículo 13. Asa descansou com seus pais, morrendo no ano 41 do seu reinado. Ele foi sepultado no túmulo que tinha cavado para si na cidade de Davi. Deitaram-no num leito repleto de especiarias raras e perfumes preparados segundo a arte dos melhores perfumistas, e fizeram uma grande fogueira em sua homenagem. Queridos, que a gente não venha, amém, ser como o rei Asa, nesse ponto. Até os versículos passados, o rei Asa, ele era literalmente ali um exemplo de posicionamento, amém? Um exemplo de homem que entendeu a vontade de Deus, que voltou a cultuar ao único Deus. Só que por um momento na caminhada, assim como eu e você, ele se desviou, ele deixou de crer. Então, que em nome de Jesus nós não venhamos deixar de crer. Que a gente não deixe o medo nos abater. Como a Pietra disse aqui, que a gente não deixe o medo parar aquilo que o Senhor já liberou sobre a minha vida e já determinou também sobre a sua vida. Amém? Que hoje nós possamos romper e romper em fé. Que nós possamos pedir para o Senhor, Pai, em nome de Jesus, traz aqui, Senhor, traz dentro de mim, coloca de novo uma semente incorruptível. Porque talvez eu me corrompi, Jesus, de acordo com as circunstâncias. Talvez, Pai, eu tenha feito acordos e pactos. Talvez eu tenha começado a fazer alianças que não eram para ser feitas. Porque eu deixei e eu tirei os olhos do Senhor. Porque o que o Espírito Santo de Deus me diz agora é, todas as vezes em que nós tiramos os olhos dele, nós fazemos acordos com aquilo que não se deve, com aquele que não se deve. Então, que os nossos olhos estejam fitados e fixos no Deus vivo de Israel. Que os nossos olhos não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. Que o nosso coração esteja alinhado com o coração dele. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nós não vamos ler Jeremias hoje, amém? Porque vai ficar tarde, eu sei que o pessoal precisa trabalhar. Então, a gente vai ler Jeremias 39. É o 39? Deixa eu ver. Nós vamos ler Jeremias 39,
na segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Então, nós vamos orar. Até aqui nos entregou o Senhor esta live. Eu quero orar em nome de Jesus, repreendendo todo medo, repreendendo em nome de Jesus todo ataque da mente, repreendendo em nome de Jesus tudo aquilo que possa vir para tentar matar, roubar e destruir aquilo que o Senhor já liberou sobre a sua vida. Amém? Pai, é pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus, que eu apresento a vida de cada homem e cada mulher, Pai, que esteve nesta live, aqueles que permaneceram, aqueles que saíram, que o Senhor visite-os, Pai, em nome de Jesus. Eu peço agora, Pai, que todo espírito do medo seja agora consumido pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Eu peço agora, em nome de Jesus, que todo espírito do medo bata em retirada. Eu dou uma ordem agora, em nome de Jesus. Medo, pega todas as suas coisas e sai. Pai, eu declaro que é um medo na sua totalidade, medo de viver o novo, medo de viver a palavra, medo de seguir, Senhor, o propósito, medo de seguir o chamado, medo de entrar em relacionamentos, medo, qualquer tipo de medo, caia por terra agora. Pega todas as suas coisas e sai da vida deste homem, sai da vida desta mulher. Pai, todo espírito de morte, todo espírito que tenha assolado, Senhor, essas vidas, trazendo morte espiritual, trazendo morte financeira, morte emocional, morte sentimental, eu declaro agora, sai agora, e eu declaro vida, que haja vida, flua vida. O Espírito Santo de Deus começa a tocar agora, trazendo vida, vida aos projetos, vida a este casamento, vida, Senhor, em nome de Jesus, a esses sonhos, vida, Senhor, sobre essas vidas, Pai, em nome de Jesus, que o haja do Senhor, o Espírito que tudo criou, venha, Senhor, em nome de Jesus, e traga vida e vida em abundância, Adonai. Oh, recanta lamanácia, radachokorogasai. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que nenhum homem, nenhuma mulher vai ser mais roubada, Senhor. Nenhuma porção que é dos teus filhos será roubado, Pai. Em nome de Jesus, nenhuma porção dos teus filhos será mais roubado, porque hoje eles se posicionam como homens e mulheres, guerreiros do Deus vivo de Israel. Filhos comprados e lavados e remidos por um alto preço, preço de sangue. Pai, em nome de Jesus, se existe alguém aqui que ainda está, Senhor, com uma semente corruptível, eu declaro agora que os anjos do Senhor, anjos ministros, Pai, de cura, de transformação, juntamente com o Espírito Santo de Deus, começam a ministrar, Senhor, dentro desta vida, dentro desta alma. E, Senhor, começa a tirar agora toda semente corruptível. Pai, se existem aqui, Senhor, pessoas que ainda fazem pactos, alianças com aquilo que não se deve, que não conseguem depositar confiança totalmente no Deus vivo de Israel, eu declaro hoje que, em nome de Jesus, todos os pactos satânicos são quebrados agora. Em nome de Jesus, todos os pactos demoníacos que estavam de pé sobre essa vida cai por terra agora. O Senhor passa uma espada de fogo quebrando alianças. O Senhor passa uma espada de fogo quebrando correntes. Recanta a lamanácia. E o Senhor começa a trazer agora, Senhor, direcionamento. O Senhor começa a trazer agora, Senhor, em nome de Jesus, o posicionamento de acordo com a tua palavra, de acordo com a tua verdade. Pai, tira de nós, tira de cada um de nós toda a capa de falsa humildade, tira de cada um de nós o espírito da falsidade, a falsidade no falar, a falsidade no orar, a falsidade no sentir, a falsidade no ver, a falsidade, espírito de falsidade, sai agora. Batiza no Senhor com teu amor, ágape, batiza no Senhor com teu amor. Que o fruto do amor possa ser, Pai, exalado, Senhor, em nome de Jesus sobre cada um de nós, Pai. Eu peço que o Senhor blinde, Senhor, em nome de Jesus, a vida, a casa, a família de cada um dos meus irmãos. Eu os abençoo com toda a sorte de bênçãos. Que a paz, o poder e a glória estejam sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Bom, queridos, essa foi a live, espero que tenha sido edificante, amém? Para mim foi muito bom, amém? Deus falou muito comigo também, ainda mais
por ver aquilo que o Senhor tem feito através da vida da minha filha. E eu quero dizer algo aqui, queridos. Não existe impossível para Deus. Você que é mãe, você que é pai, você que tem alguém na tua família que você está clamando para que a pessoa volte aos caminhos do Senhor, ou para que a pessoa venha entregar a vida aos caminhos do Senhor. Deus é Deus que age. É no tempo dele, é da forma dele. Você só tem que deixar ele ser Deus. Não tenta fazer o papel que Deus tem que fazer. Quando o Senhor disse, através da boca do meu marido, deixa que Deus vai ter um encontro com elas, eu confesso para vocês, querido, não foi fácil. Porque como mãe, sabendo o chamado que ela tem, eu falava, Senhor, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. E o Senhor falou, deixa que eu sou Deus. Aí é a hora de você demonstrar onde está a tua confiança. É a hora de você demonstrar, será que nós confiamos em Deus ou nós confiamos em homens e em cavalos? Ou fazemos pactos e acordos? Eu aprendi a confiar. O que eu fazia? Eu orava, eu jejuava. Eu não falava. O que eu falava é, vamos para a igreja. Eu não quero, tá bom. Aí às vezes, vamos para a igreja, eu não quero, Pietra. Não deixa. Vamos lá, cuidado. Aí ela acabava indo. Mas Deus tem as suas formas, por mais que doa. Ela teve que passar tudo que ela passou. Ela teve que ver Satanás face a face. Ela foi pela dor. Mas vai. Sabe por quê? Porque Deus não perdeu nenhuma das suas ovelhas. E Deus não perdeu, ele não vai perder jamais nenhuma das suas ovelhas. O próprio Cristo disse, nenhuma das ovelhas que me destes eu perdi. Nenhuma das ovelhas que me destes eu perdi. Então não vai ser a tua ovelhinha que está dentro da tua casa que vai perder. Creia, apenas creia que Deus é Deus que faz. Deus é Deus que age no momento, na hora certa. Por mais que eles precisem sofrer, por mais que eles precisem passar, sentir na pele, mas hoje entende, eu não existo se eu não tiver Deus. Não existe vida sem a presença de Deus. Não fui eu que disse, foi ela. Assim como eu tive que sofrer, que estar na mão do capeta, para aprender que não existe vida mais sem Deus. Amém? Que Deus abençoe, meus amados irmãos. É uma honra servir vocês. Amém? Espero em Cristo Jesus que o Senhor nos conceda a permissão de estarmos aqui, reunidos mais uma vez na segunda-feira. Amém? E aí a gente dá continuidade e vamos ler o livro de Jeremias, que nós não lemos no dia de hoje. Amém? Que Deus abençoe. Entre hoje e amanhã, eu vou colocar um estudo no grupo, tá? Porque nós vamos mudar de mês. No domingo, às 18 horas, nós mudamos de mês, nós mudamos de estação. E aí eu vou trazer um estudo, porque é uma estação em que mexe muito com as emoções, em que a gente é atacado por um espírito, que é o espírito de Bacaal, que é o espírito que rege ali o carnaval. Então, eu vou falar algumas coisas para que vocês possam se blindar, vou mandar a pauta de renúncia também, tá? Entre hoje e domingo eu mando, amém? Glória a Deus, confesso para vocês que está bem corrido, porque é férias, eu não tenho como, amém? Ficar fazendo muitas coisas porque eu tenho uma criança aqui, então vocês tenham um pouquinho de paciência, mas eu vou mandar, amém? Eu mando tudo certinho, amém? Deus abençoe. Pode me mandar mando de novo no grupo, tá? Eu mando de novo no grupo, sim. Que Deus abençoe todos vocês e até segunda-feira, se assim o Senhor nos conceder. Amém? A permissão. Até mais, queridos. Deus abençoe, em nome de Jesus. Tchau, gente. Você tá pra lá.